Jornalista e revolucionário alemão nascido em 5 de maio de 1818 em Trier, na Alemanha, e falecido em 14 de março de 1883 em Londres, na Inglaterra. Marx é mais conhecido por sua obra O Capital e por ser um dos fundadores do socialismo científico e do comunismo moderno. Ele dedicou sua vida ao estudo da economia e das relações sociais, argumentando que a história da humanidade é uma história de luta de classes, na qual os trabalhadores são explorados pelos donos dos meios de produção. Marx estudou na Universidade de Bonn e na Universidade de Berlim, onde estudou filosofia, história e direito. Ele também se envolveu com a política e foi expulso da Prússia por suas ideias revolucionárias. Marx passou a maior parte de sua vida em exílio em diversos países europeus, incluindo França, Bélgica e Inglaterra. Em parceria com Friedrich Engels, Marx escreveu o Manifesto Comunista em 1848, obra que se tornou um dos mais influentes textos políticos da história. Ele também escreveu O Capital, uma análise crítica da economia política que foi publicada em 3 volumes. Marx faleceu em Londres, aos 64 anos. Apesar de sua vida ter sido marcada por lutas políticas e conflitos pessoais, suas ideias tiveram um grande impacto no mundo e continuam a ser estudadas e debatidas até hoje. Seu método. O materialismo histórico dialético é uma teoria desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels que busca explicar as transformações históricas e sociais por meio da análise das relações de produção e das contradições sociais. Segundo Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes, ou seja, das disputas entre grupos sociais que possuem interesses e necessidades diferentes em relação aos meios de produção. Para ele, as condições materiais de produção são determinantes na organização da sociedade e nas relações de poder. O materialismo histórico dialético se baseia em 3 princípios fundamentais. 1. Materialismo. A natureza e a materialidade das condições materiais de produção são determinantes na organização da sociedade e na história humana. 2. Dialética. A história humana é marcada por contradições, conflitos e transformações constantes, que surgem a partir da luta entre classes sociais que possuem interesses opostos. 3. Historicidade. A história é um processo em constante transformação, que se desenvolve por meio de um conjunto de contradições que, ao serem superadas, geram novas contradições. Assim, o materialismo histórico dialético busca compreender as transformações sociais a partir da análise das relações de produção e das contradições sociais que surgem a partir delas. Através dessa teoria, Marx defende a ideia de que a sociedade capitalista está destinada a ser superada pela luta de classes, dando lugar a uma nova sociedade socialista em que as relações de produção serão organizadas de forma mais igualitária e coletiva. Para Karl Marx, a luta de classes é o conflito entre os diferentes grupos sociais que possuem interesses e necessidades divergentes em relação aos meios de produção. Esses grupos são chamados de classes sociais e podem ser definidos a partir da posição que ocupam na estrutura produtiva da sociedade. No sistema capitalista, por exemplo, há uma classe dominante, formada pelos donos dos meios de produção, os capitalistas, e uma classe dominada, formada pelos trabalhadores assalariados. De acordo com Marx, essa relação é de exploração, uma vez que a classe dominante detém o poder econômico e político e utiliza-o para manter a classe dominada subjugada. A luta de classes é um processo histórico que acontece em todas as sociedades em que há desigualdades sociais. Na visão de Marx, a luta de classes é o motor da história e é responsável pelas mudanças sociais. É a partir dessa luta que os trabalhadores podem se organizar e buscar melhores condições de trabalho e vida, em uma busca por igualdade e justiça social. Para Marx, a luta de classes é fundamental para a construção de uma sociedade socialista, em que a propriedade dos meios de produção seja coletiva e as relações de produção sejam organizadas de forma mais igualitária. Nessa sociedade, não haveria mais classes sociais, consequentemente, não haveria mais luta de classes. Para Karl Marx, a história da humanidade é marcada pela evolução dos modos de produção, que são definidos a partir das formas como os seres humanos produzem os meios de subsistência e como as relações sociais são organizadas em torno desse processo.
Segundo ele, a história da humanidade pode ser dividida em 5 modos de produção distintos: o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista e o modo de produção comunista. O modo de produção asiático é o primeiro estágio histórico identificado por Marx. Ele se refere às sociedades antigas do Oriente Médio, Ásia Central e Extremo Oriente, caracterizadas por uma economia agrícola baseada na irrigação e por uma organização social hierárquica e centralizada. Nessas sociedades, o Estado detinha o controle dos meios de produção e a sociedade era dividida em camadas hierárquicas que eram rigidamente definidas. O modo de produção escravista surgiu com a expansão do Império Romano e outras sociedades da Antiguidade Clássica. Nesse sistema, a produção era baseada na exploração da mão de obra escrava e a sociedade era dividida entre os proprietários de escravos e os próprios escravos. A produção era realizada em latifúndios e a economia era voltada para o comércio de produtos agrícolas e manufaturados. O modo de produção feudal surgiu na Europa durante a Idade Média, em que a produção era realizada pelos servos sob o controle dos senhores feudais. A economia era baseada na agricultura e na criação de animais, e a sociedade era organizada em torno de uma estrutura feudal em que os senhores feudais detinham o poder político e econômico. O modo de produção capitalista surge com a Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo como sistema econômico dominante. Nesse sistema, a produção é realizada pelos trabalhadores assalariados, que vendem sua força de trabalho aos proprietários dos meios de produção. A economia é baseada na produção em larga escala e na busca pelo lucro, e a sociedade é dividida em classes sociais, com os capitalistas detendo o poder econômico e político. Por fim, Marx propôs o modo de produção comunista como estágio final da evolução histórica. Nesse sistema, a propriedade dos meios de produção seria coletiva e as relações sociais seriam organizadas de forma igualitária, sem classes sociais e sem exploração do trabalho. A economia seria voltada para a produção das necessidades coletivas, em vez do lucro individual. A transição do capitalismo para o comunismo se daria por meio da luta de classes e da tomada do poder político pelos trabalhadores, o que permitiria a construção de uma nova sociedade socialista. Para Karl Marx, a sociedade socialista é caracterizada pela propriedade coletiva dos meios de produção, pela ausência de classes sociais e pela organização da produção em torno das necessidades coletivas, em vez do lucro individual. Na visão de Marx, a transição do capitalismo para o socialismo se daria por meio da luta de classes e da tomada do poder político pelos trabalhadores. Essa transformação seria fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, em que as relações sociais não seriam mais marcadas pela exploração do trabalho. Na sociedade socialista proposta por Marx, os meios de produção seriam controlados coletivamente pelos trabalhadores, que participariam diretamente da gestão da economia. A produção seria organizada de forma a atender às necessidades coletivas, e não mais voltada para a busca do lucro individual. Com isso, a desigualdade social seria eliminada e a exploração do trabalho seria superada. Além disso, a sociedade socialista também seria marcada pela participação política ativa dos cidadãos, que teriam maior controle sobre as decisões políticas e econômicas. A democracia seria a base do funcionamento dessa nova sociedade, permitindo que todos os indivíduos tivessem voz e vez na tomada de decisões importantes. Para Karl Marx, a circulação no estilo DMD' é um processo econômico que ocorre no modo de produção capitalista e que se baseia na busca do lucro através da compra e venda de mercadorias. Nesse processo, um indivíduo, o capitalista, investe dinheiro, D, na compra de uma mercadoria, M, com o objetivo de vendê-la por um preço maior, D'. Assim, o processo de circulação no estilo DMD' é definido pela sequência de 3 etapas. 1. O capitalista investe dinheiro, D, na compra de uma mercadoria, M, com o objetivo de transformar esse dinheiro em mais dinheiro, D'. 2. A mercadoria é vendida a um preço maior, D', do que o preço de compra, D. 3. O capitalista reinveste o lucro obtido na compra de mais mercadorias, reiniciando o processo de circulação no estilo DMD' e continuando a busca pelo lucro.
Para Marx, esse processo de circulação é a base do modo de produção capitalista e é responsável pela exploração do trabalho assalariado. O trabalhador vende sua força de trabalho ao capitalista em troca de um salário, e o capitalista utiliza essa força de trabalho para produzir mercadorias que serão vendidas por um preço maior do que o custo de produção. Assim, o lucro obtido pelo capitalista é resultado da exploração do trabalho do trabalhador. Marx argumenta que a lógica do processo de circulação no estilo DMD' é inerentemente insustentável e que, eventualmente, levará a crises econômicas e a uma luta de classes entre trabalhadores e capitalistas. Ele propõe que uma alternativa ao capitalismo seria a adoção do modo de produção socialista, baseado na propriedade coletiva dos meios de produção e na organização da produção em torno das necessidades coletivas, em vez do lucro individual. Para Marx, a ideologia é um obstáculo à mudança social e à luta contra a exploração e a opressão. Ele propõe que a classe trabalhadora, que é explorada pelo capitalismo, precisa se libertar da ideologia dominante e desenvolver uma consciência crítica sobre sua situação, a fim de se unir e lutar por seus direitos e pela transformação da sociedade. Marx acredita que a superação da ideologia dominante é possível através da educação e da organização dos trabalhadores em sindicatos e partidos políticos revolucionários. Ao desenvolver uma consciência crítica sobre sua situação, a classe trabalhadora pode se tornar consciente de seus interesses de classe e lutar por uma sociedade sem classes, na qual a propriedade dos meios de produção seja coletiva e a produção seja organizada para atender às necessidades coletivas, em vez do lucro individual. Para Karl Marx, a alienação é um fenômeno que ocorre quando os seres humanos são separados da sua essência humana, ou seja, quando perdem o controle sobre si mesmos e sobre o mundo ao seu redor. A alienação é resultado do modo de produção capitalista, que trata os trabalhadores como meros meios para a produção de bens, e não como seres humanos dotados de vontade e criatividade. Segundo Marx, a alienação ocorre em 4 dimensões distintas. 1. Alienação do trabalho. Os trabalhadores são privados do controle do processo de trabalho e do produto do seu trabalho, tornando-se meros executores de tarefas repetitivas e monotônicas, sem terem consciência do sentido e do valor do seu trabalho. 2. Alienação do produto. O produto do trabalho do trabalhador é separado dele, tornando-se propriedade do capitalista que o explora, e não do próprio trabalhador que o produziu. 3. Alienação das relações humanas. Os trabalhadores são tratados como meros instrumentos de produção, sem terem relações humanas verdadeiras com seus colegas ou com a sociedade em geral. 4. Alienação da própria natureza humana. Os trabalhadores são separados da sua própria natureza humana, tornando-se estranhos a si mesmos e às suas potencialidades criativas. Marx argumenta que a alienação é um fenômeno prejudicial tanto para os trabalhadores como para a sociedade em geral. Ela gera sofrimento e infelicidade para os trabalhadores, que perdem o sentido e a satisfação do trabalho, e também impede o desenvolvimento das potencialidades humanas e da criatividade. Além disso, a alienação contribui para a perpetuação da desigualdade social e para a manutenção do poder da classe dominante. Para Marx, a superação da alienação só pode ocorrer por meio da luta pela transformação do modo de produção capitalista e pela criação de uma sociedade socialista, na qual os trabalhadores teriam controle sobre o processo de produção e sobre os produtos do seu trabalho, e poderiam assim recuperar o sentido e a satisfação do trabalho e da vida em sociedade.